Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos no nosso Evangelho. E, como sempre, nós vamos começar com a leitura de uma mensagem. Hoje a mensagem é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, intitulado Consegues ir? Vinde a mim, Jesus. Mateus 11, 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão é difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos. Esses impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Vamos então agora, meus queridos amigos, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, unindo-os em agradecimento a esses espíritos amigos que nos acompanham neste momento, neste Evangelho bendito, e que com muito amor esses amigos emanam sobre nós a luz, a paz, a harmonia, e emanam também sobre todos os lares nesse momento, a todos os necessitados, cobrindo-lhes de muito amor, trazendo-lhes energias renovadoras, consoladoras. Que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe e nos proteja. Que esteja sempre conosco. Que assim seja. Hoje, meus queridos amigos, a Aninha vai fazer a leitura do capítulo 19, o item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. E aproveito para comentar a vocês a respeito da água fluidificada, né? Alguns já têm o costume de, quando a gente inicia o Evangelho, estar colocando, deixando ali do ladinho uma garrafinha, né, para que seja
fluidificada a água, porque nesse momento os nossos amigos espirituais, os nossos mentores estão ali agindo, tá? Então, aqueles que não têm esse costume, quiserem, então podem estar colocando ali a água que será fluidificada no decorrer do nosso evangelho, tá bom? Aninha, por favor, pode fazer a leitura. Boa noite a todos. A fé é mãe da esperança e da caridade. Item 11. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras, que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento do exemplo, merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança, que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega a filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mais compenetrados do fim de que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Jesus e José, Espírito Protetor, Deus, 1862. Passo a palavra para a nossa querida Marilyn. Obrigada, Aninha. Obrigada, Maria, pelo convite de sempre. Obrigada a todos, casa cheia. Estou vendo aqui, temos 23 pessoas logadas aqui conosco agora, né? A gravação vai ser feita, colocada no Facebook. 23 logados, mas tem os que estão em dupla, em trios, então tem mais que 23. Isso é uma coisa muito boa. A fala da Maria com relação à água é muito importante. Para quem está começando no Espiritismo, não tem esse hábito, é muito importante que você coloque um copo de água, se for só para você. Se for para a família, normalmente eu deixo uma garrafinha, né? Aí fluidifica para mim, fluidifica para os meus aqui, o meu marido, o meu filho, para que eles tomem depois. É uma maneira da gente alcançar um pouco de cura, um pouco de equilíbrio dentro de casa, já que a gente não pode tomar um passe, né? Esse é o caminho. O caminho é fluidificando a água aqui, ó, nesse momento de oração com todos. O nosso evangelho de hoje é o capítulo 19, que a Aninha leu. A fé transporta montanhas. É o item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para a gente dar prosseguimento, assim, eu, professor, tem uns negócios, né? Quem é professor que sabe. Eu, além de eu trabalhar com as palavras, as origens das palavras, eu pensei aqui, assim, nós estamos no terceiro evangelho do ano de 2021, começamos com
no dia 7, com a Meire, falando conosco a respeito, vamos fazer uma retomadinha aí, de renovar o nosso perispírito, né? Começamos 2021 pensando em renovação. O mês de janeiro é um mês importante. Acho que é um mês que se a gente não faz, ainda dá tempo. Não precisa ser do dia 31 de dezembro para o dia 1º, não. A gente pode muito bem fazer as nossas reflexões durante esse mês e se dispor a mudar durante o ano. Então, a Meire falou do festim de núpcias, nos falou, sobre o renovar essas vestes, esse perispírito. Falou sobre a gente pensar, refletir, sobre agir. Semana passada, o nosso querido irmão Davi, que também está aqui conosco, nos trouxe as ideias de orgulho e egoísmo para nós refletirmos. Então, olha quanta coisa já está se somando em 2021 nos estudos do nosso Evangelho. E para hoje, eu trouxe a fé. Então, nós falamos da renovação, falamos do orgulho, do egoísmo, e agora nós vamos falar de fé. Uma palavra tão pequenininha, né? 2 letrinhas, falar fé. Eu sou uma pessoa de fé. Então, eu trouxe aqui hoje uma proposta para a gente refletir os tipos de fé que existem, para a gente pensar de uma maneira mais didática se a gente tem ou não. Nossa, a minha está aqui, ó, está ali, ó, já fui assim, eu posso melhorar isso. Acho que o mais importante é a gente pensar nesse sentido, né? É uma palavra muito pequena, mas como a própria leitura do Evangelho nos trouxe, com a querida Aninha, ela é a base das ações para a nossa regeneração e a regeneração do nosso planeta. Então, a fé, ela é um sentimento, ela nos motiva, ela nos enche de entusiasmo. Agora vamos começar, né? Entusiasmo, o tu do entusiasmo vem de tel, que do latim significa Deus. Então, a fé nos enche de Deus para que a gente possa agir. Olha que coisa mais maravilhosa. Aí, coisas que nós vamos estudar hoje, a proposta é a gente ver a fé raciocinada, robusta, confiante, sincera e verdadeira. Essa fé, com todos esses aspectos positivos, ela nos propulsiona a esperança e a caridade. Então, palavras de hoje, elas me servem, tá? Eu sempre falo assim, né? Gente, eu não estou falando para o outro, eu estou falando para mim. As minhas reflexões deste ano estão embasadas nessas 2 palavras, a fé e a esperança, porque a esperança depende da fé, tá? Nós vamos começar a refletir. Janeiro, mês de reflexão. Então, vamos lá. A palavra fé, origem da palavra fé. Falei do entusiasmo. A fé vem do latim, uma palavra grande que dá origem a uma palavra pequena. Fidelitas. Fidelitas, traduzindo, significa adesão. Falar, legal, o pessoal vai ouvir e falar, o que é adesão? Adesão é aceitação, admiração, apoio, você seguir algo que você acredita. E a palavra fidelitas originou a palavra fidelis, que é o fiel. Então, o fé, fidelidade e fiel, todos têm a mesma origem, que a gente chama de etimologia da palavra, tá? O que significa? Então, uma coisa é origem. Agora, o que significa fé? Também fui buscar para a gente. A fé é uma palavra que significa confiança, crença e credibilidade. Eu posso ter fé em mim mesma, não preciso ter fé em algo religioso. Tá? Então, aqui já está claro. A fé, ela é um sentimento de total de crença em algo ou alguém. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. A pessoa pode acreditar piamente, cegamente, em algo que não tem comprovação. Ela tem fé cega nessa situação. Né? Claro que nós vamos entender que dentro do espiritismo, a fé proposta é a fé raciocinada. Vocês já vão conseguir fazer essa distinção. Mas a fé é você ter crença, é você acreditar em algo com todas as suas forças. A palavra esperança, que é filha da fé,
Não adianta você falar que você é uma pessoa esperançosa se você não se acha que você, primeiramente, tem que ter a fé, que é a base da esperança. A palavra esperança, olha que lindo isso. Ela é uma palavra de raiz indo-europeia e ela vem do radical SP, SP. O que significa esse SP? Expandir, aumentar, ter êxito, levar qualquer projeto adiante. Esse SP, além de dar origem à palavra esperança, ele também dá origem à palavra prosperar. Então, esperança e ser próspero, esses dias a gente estava discutindo aí num grupo, não lembro onde, falando de prosperidade. Então, tem a ver com o mesmo radical da esperança. E o que significa prosperar? Evoluir conforme o esperado. Tornar-se próspero. Não tem nada a ver com dinheiro, que a gente pensa, né? Em prosperidade, só em questão financeira. Não, prosperidade também tem a ver com sentimentos, tá? A fé, a gente nasce com ela. Só que ela nasce na gente, e se a gente não busca desenvolvê-la, ela fica lá. Miudinha, sementinha. Então, eu coloquei aqui, a fé se tem, mas, porém, ela também se desenvolve. Se você deixar ela parada, ela não vai. Dentro do estudo que eu fiz do capítulo, para chegar no item 11, eu peguei alguns trechos e vou trazendo para vocês. Então, ó, a fé, de acordo com as citações ali de Kardec, das instruções dos espíritos, no capítulo 19, ela não se prescreve, fé não se impõe. Uma vez que você nasce com ela, por que você vai prescrever qual fé é verdadeira? Sendo que fé é um sentir. Né? Aí essa imposição seria já algo mais no sentido religioso, dogmático, certo? E muita gente, pelo contrário, nem tem fé. Fala, eu sou completamente descrente de tudo, né? Por que existem pessoas assim? Aí o Evangelho nos traz as provas de que existem forças superiores, chovem ao redor de pessoas. Só que alguns fazem de conta que não vê. Já ouviram falar em tampar o sol com a peneira? Acontecem coisas ao redor, a pessoa, não está acontecendo isso, quer dar explicações racionais que para aquilo não serviria, por descaso, ou porque, quando eles constatarem, esses incrédulos, que existem algo a mais, que além do plano material, do que entender que Deus é uma força poderosa, criadora, presente ao nosso redor, eles vão ter que mudar. Então, você reconhecer essas provas que trazem a espiritualidade ao nosso redor, que te traz aquela fé que está ali, na sementinha, faz com que você tenha que mudar, mas o orgulho não deixa a pessoa mudar. Então, olha lá o assunto anterior entrando nesse. Pessoa orgulhosa, ela não vai mudar. A fé, dentro do Espiritismo, nós trabalhamos com um lema, né? Já vai chegar nele, um dos lemas do Espiritismo. Ela necessita de uma base para ela crescer. A inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, como eu preciso ver para crer. Não, é preciso, sobretudo, compreender. Aí a sua fé se desenvolve. Então, a fé, aquela fé cega, religiosa, que nós comentamos ali no início dos slides, ela já não é mais desse século. Você acreditar em algo por quê? Porque a igreja falou, ponto final, é assim. Mas isso você não pode questionar, é um dogma da igreja. Por isso que tem muita gente que às vezes troca de religião, porque tem questionamentos e acham que não tem fé, quando na realidade são pontos de vista de fé diferente. Não é verdade? Então, olha só, a fé cega não é deste século, e tanto assim que precisamente o dogma da fé cega que produz hoje um número grande de incrédulos, porque as pessoas vão questionar. Então, olha, o ser humano hoje é um ser humano que tem acesso a muita informação. Então, ele quer usar o raciocínio, o seu livre-arbítrio, e quando ele questiona, a fé cega não responde. Então, o que ele faz? Ele se fecha e nega a fé. Se ter fé é ter isso, eu não tenho fé, porque eu questiono. Mas e se você puder questionar e ter fé? Isso é o mais legal. Então, o que o Espiritismo nos traz? Ele nos traz assim, fé inabalável, só o é a que pode encarar de frente a razão.
em todas as épocas da humanidade. Então, eu me encaixo muito nisso, eu sou formada em História, e dentro do cientificismo da história se questiona muito, muito Deus. Então, dentro da história tem teólogos que fazem história para ter um pouco do pé no chão e muito ateu. Então, quando eu descobri que eu podia crer e raciocinar ao mesmo tempo, eu falei, nossa, isso é uma jogada importantíssima para as pessoas. Fé. Agora nós vamos começar a falar sobre tipos de fé, tá? De uma maneira mais didática e rapidinho. A definição de fé pelo apóstolo Paulo de Tarso. A gente viu uma definição do dicionário, falamos, agora vamos ver o apóstolo Paulo de Tarso. A fé consiste na firme confiança, certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. E a gente pode aplicar esse conceito bem abstrato a tudo, né? E quando essa fé surge em nós? No homem, a fé é um sentimento inato. O que é isso? Nasceu conosco. É um sentimento de que a gente crê que nós temos destinos futuros. É a consciência que se tem nas faculdades imensas depositadas dentro de nós. Mais para frente nós vamos ver que é um instinto divino colocado dentro de cada um de nós. Um princípio latente que faz com que se desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, esse princípio, esse instinto divino está dentro de nós, mas ele só cresce se tivermos vontade. Ele está latente dentro da gente, significa que ele espera algo para ele florescer. E ele está presente nos seres humanos desde a sua criação. Precisa, obviamente, ser desenvolvido. Então, olha, no princípio, nós acreditamos, depois compreendemos e depois vivenciamos. Voltamos lá no slide quando a Meire falou conosco, pensar, né, refletir e agir. Como compreendemos a fé? Então, nós precisamos pensar, precisamos compreender para agir. Quais são os tipos de fé que nós temos? Nós vamos tentar compreender a maturidade espiritual dos determinados tipos de fé que existem. Então, existem tipos de fé mais ingênua, é aquela fé mais infantil, que a pessoa não pensa a respeito, não pede provas, ela apenas tem a fé. É aquela fé ingênua. Para algumas pessoas, esta fé é vista como uma virtude. Então, procurar compreender os fatos demonstraria falta de fé. A pessoa fica presa nessa fé ingênua, achando que não pode questionar, porque se questionar, você não tem fé. Aí você vira um incrédulo, foi o que nós falamos no slide, na parte anterior. Aí existe a outra fase do desenvolvimento das emoções. Aí a fé, ela vai oscilando entre o sentimento e a emoção que a pessoa está sentindo. A fé se acende ou se apaga, depende do que acontece com a pessoa. Então, a fé se conquista diante de um ato de generosidade. Você recebe um ato de generosidade. Aí você fala, Deus existe. Mas olha, tá aqui, gente, eu estava precisando, olha aqui, pagaram essa conta, não tinha dinheiro, apareceu essa doação. Deus existe, que legal. Aí você tem uma desilusão. Alguém morre. Aí você não tem mais fé, porque Deus... Por que Deus fez isso? Então a fé fica oscilando conforme os sentimentos e os acontecimentos em torno da vida da pessoa, né? Aí nós temos, aí já chegando próximo do que o Espiritismo propõe, a fé no desenvolvimento da razão e do intelecto. Aí nós já vemos a fé no sentido de convicção, mas aí nós já temos uma convicção intelectual, uma convicção científica, e não depende mais da emoção. Então, ela supõe um conhecimento profundo de um assunto. A certeza científica baseada nesse conhecimento é esse tipo de fé. Você tem aquela certeza porque o conhecimento lhe trouxe essa certeza. É uma fé absoluta, raciocinada, experimentada, com fundamentos em fatos vividos e verificados sob seu controle. Nessa fase, a fé não é oscilante. Ela não oscila com o humor da pessoa. Tá? E tem a ver mais com os estudos que a pessoa está realizando, as crenças que ela tem com relação àquilo que ela está desenvolvendo profissionalmente. Aí nós temos a fé espiritualizada.
Então, quem achou que aquela fé ali estava legal, nós vamos para outra, que é a proposta espírita. A fé espiritualizada, ela já está sintonizada com a presença divina dentro de cada um. Então, olha, gente, aquela história de que Deus está no céu, que é um homem, um senhor idoso, com barbas, cabelos compridos, sentado num trono, não existe essa ideia, já falei algumas vezes isso. Dentro do Espiritismo não tem isso. Deus está dentro de cada um de nós, e quando nos alinhamos com essa partícula divina dentro de nós, a nossa fé vai representar essa fidelidade aos princípios de Deus. Porque a gente consegue reconhecer e sentir a presença de Deus, se sentir parte do universo criado por Deus. É difícil, né? Porque daí abstraiu tanto, você fala, como é possível sentir isso? Parece que é. Vamos tentar? Mais que isso, uma vez conhecido o caminho e encontrado um mestre, não haverá mais desvios. Então, você está com aquela certeza de que está no caminho correto, alinhado com esse princípio divino dentro de você, e exigirá de você o máximo, em ser melhor, em vivenciar com fidelidade os princípios divinos. Ao contrário do que as pessoas fazem, que é querer impor a sua fé aos outros. A fé, ela deve ser vivenciada por você mesmo, você se observando. Então, nesta fase, a plena confiança nos princípios divinos. Confiança, reconhecimento, aceitação. Essa é a fé, né, maravilhosa. E essa fé nos ajuda a quê? Por que a gente está aprendendo sobre fé? O título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. E a gente sabe que não é isso que Jesus quis dizer, né? Que basta ter fé que a gente tira a montanha do lugar. Não é isso. Mas ela nos traz os benefícios. Quais são os benefícios? Quais são as montanhas que nós temos em nossas vidas? Quais são os obstáculos que são colocados que desafiam a nossa autoconfiança? É aí que entra a fé transpondo as montanhas. O homem sendo capaz de acreditar em si mesmo. Então, a fé é autoconfiança também. Para que você consiga se desenvolver e superar. Superar o quê? Quais são algumas? Vamos citar algumas montanhas em nossas vidas. Preconceitos, interesses materiais, egoísmo, a cegueira do fanatismo, paixões orgulhosas, e a gente consegue superar essas barreiras. Talvez transpor montanhas seria mais fácil, eu acho, do que superar essas tantas questões que nos são colocadas, né? Outra questão, além de superar os obstáculos, qual é a boa de você ter a fé? É a certeza e a confiança de se atingir um objetivo. Estamos em janeiro. Quais são os nossos objetivos? E aí nós espíritas somos cobrados porque nós não devemos ter apenas objetivos materiais. Então, quem está lá na profissão pensando, vou fazer assim, fazer assado para ganhar isso, isso e isso. Não, não. Nós somos espíritos imortais. Já sabemos disso. Nos estudos de ontem, né? Estamos acompanhando, na quarta-feira também temos grupos de estudo. Foi trazida essa responsabilidade para a gente, como em todas as outras vezes que assistimos palestras. Viver essa vida como um espírito imortal. Com a confiança de se atingir um objetivo. Quais são esses objetivos? Esta fé nos dá uma lucidez. A gente consegue pensar antevendo essas metas que a gente quer alcançar. Então, nossa, esse ano eu vou fazer mais palestras na casa espírita. Mesmo distante, né, fisicamente, o que nós podemos fazer para a nossa casa espírita conseguir atingir as pessoas? Olha, hoje Maria trazendo essa questão da importância da água fluidificada para dentro dos nossos lares. O que eu posso trazer? Eu posso trazer algo a mais para a vida? Eu posso trabalhar na caridade? Ideias, para a gente ir pensando em objetivos maiores e não objetivos simplistas, como são os objetivos materiais. Não que eles não sejam importantes, mas eles não podem nortear as nossas vidas. Nossas vidas, elas são muito maiores do que apenas uma encarnação. Não é? E nós temos aí, caminhando para o final, a intensidade da fé.
Então, nós temos a fé, como eu citei no começo, sincera e verdadeira. Essa fé, aí eu adoro essa parte, porque você para refletir. É uma fé calma. É aquela que te dá paciência de saber esperar, porque como você tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão de tudo, você sabe que o objetivo vai chegar. Você não briga, você não xinga, você não esbraveja, você tem calma. Vai vendo? Falando para mim, tá, gente? A fé vacilante é aquela fé lá daquele um que fica oscilando o humor. A única certeza que a fé vacilante tem é que ela duvida de si mesma. Então, ela não consegue se equilibrar. Então, ora ela está bem, ora ela está mal. O que acaba acontecendo? Usando a força para poder se colocar. Então, a calma na luta é um sinal de força. Olha, bem-aventurados os mansos de coração. A calma na luta. A violência, pelo contrário, denota a fraqueza dessa fé. E aí, né? A fé robusta é aquela que te dá a perseverança. Você não desiste. Obstáculos 1000 vão passar na sua frente. Ela te dá energia para você continuar. A fé confiante é aquela em que você confia em que vai atingir seu objetivo. Algumas ficam meio redundantes, só para a gente entender que tem vários tipos, né? E a fé religiosa, que é, do ponto de vista religioso, a fé que consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Também é fé. Não deixa de ser fé. A fé nas verdades espirituais não se receita, como nós vimos, não se prescreve, não se impõe. Cada um tem a sua e ela brota. Essa é a visão espírita da fé. Então, dentro da fé religiosa, a fé pode ser cega, que é aquela que não aceita questionamento, é da maneira que o líder da religião ensinou, ponto final. Tudo que você questionar, você está fugindo, você é um incrédulo. E é esta fé cega que faz com que se tenha um embate do ateísmo. Por quê? Porque os ateus vão passando a acreditar que toda fé é cega, e não é. Então tem erro dos dois lados, né? E a fé que se traz dentro do espiritismo é a fé raciocinada, que é a fé que não nega o progresso, que caminha junto com o progresso, e que vai usando o raciocínio das pessoas, o livre-arbítrio das pessoas para acalmá-las e dar as explicações e as compreensões necessárias para que essa fé se fortaleça. A fé, lá na leitura da Aninha, estava dizendo que para ser proveitosa, ela deve ser ativa, não deve ficar adormecida, não deve ser a sementinha que Deus colocou e ela ficou. A esperança e a caridade só resultam da fé. Então, se queremos despertar dentro de nossas vidas a caridade, que é o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é a fé que é a base da regeneração de cada pessoa. Para finalizar, eu ressaltei aqui dois trechos da leitura de hoje, só para a gente finalizar. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. A esperança e a caridade são consequências da fé, como eu falei. Aí os trechos. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem, é a base da regeneração. E depois, para encerrar e termos um ano de muita fé, pregai. Olha isso. Mas não é para impor a fé, tá? Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Agradeço a todos, tenhamos um ano de muita fé, esperança e caridade. Deus abençoe. Obrigada, Mary, por essa linda reflexão aí que você nos trouxe sobre a fé. Eu convido agora o nosso querido Everton para fazer a prece de encerramento.
Boa noite, meus amigos. Marilyn, minha amiga, muito obrigado por esse estudo, foi maravilhoso. Maria, muito obrigada pela oportunidade de novo. Então, meus queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos, vamos fechar os nossos olhos, vamos focar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e vamos agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos vivos mais esse ano. E vamos agradecer também por termos saúde. Vamos pedir, Senhor, para que o Senhor sempre zele por aqueles corações mais aflitos que têm nos rodeado hoje em dia. Senhor, eu peço humildemente que o Senhor conforte o coração de todos os mais carenciados nesse momento e que o Senhor fortaleça também todos os nossos queridos amigos servidores da saúde pública, para que eles sempre tenham muita força e sempre tenham muito apego para poder sempre lutar contra essa época que estamos com essa pandemia. E peço também, Senhor, que a espiritualidade maior sempre esteja nos inspirando para que sempre possamos estar no caminho do bem e no caminho maravilhoso que é essa encarnação, que é essa vida que temos hoje. Que assim seja. Obrigada, Everton. Obrigada a todos por estarem conosco novamente. E aguardo vocês na próxima quinta.